Fala pessoal, então vamos continuar aqui com mais uma aula de estequiometria. Agora vamos falar sobre pureza. Então a pureza, como a gente vai imaginar o que seria a pureza? A gente vai ver aqui o seguinte, a estrutura vai ser a mesma, tá? Sempre fazer quem forneceu e quem perguntou. O detalhe vai ser o seguinte, nem todos os reagentes estão o quê? Totalmente puros. Por exemplo, eu tenho o minério chamado hematita. A hematita, ele é uma rocha. Sendo uma rocha, raramente ele vai ter o quê? Uma quantidade de minério de uma coisa só. Então, por exemplo, a hematita ela é usada para extrair ferro. Ela é formada, na sua maior parte, de FeO, que é o FeO que é utilizado para se extrair o ferro, onde 80% da hematita seria FeO e os outros 20% aqui, seriam algo que não interessa para a gente para produzir ferro. Então, eu vou chamar o que não interessa para a gente de impureza. Como eu quero produzir ferro, eu vou chamar de pureza. Certo? O que interessa para a gente é a parte pura, é o que realmente reage. Então, nas questões, eles vão te dar a massa da parte impura e vocês terão que fazer o quê? Terão que achar a parte pura. Como assim? Simples, Vamos supor que ele me deu, a massa de hematita de 100 gramas. Como nós iríamos fazer? Como eu iria achar a massa pura? A massa pura, que é a massa que reage, sempre será a massa que ele forneceu multiplicado pela pureza dele, certo? Sempre. Então é só eu chegar aqui e multiplicar pela pureza. No nosso caso, a massa pura seria quem? A massa pura seria quem? 100 vezes o 0,8, que é o equivalente a 80%. 80%, 0,8. Então, a massa que reage de hematita, dos 100 gramas, seriam os 80 gramas. E aí, são esses 80 gramas que iriam entrar na nossa estequiometria. Então, só entra na nossa estequiometria a parte pura, a parte que reage. Então, é só nós fazermos isso daqui. Tranquilo? Então, indo aqui para o nosso exemplo. Como seria uma questão? Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Desculpa. O que ele falou? O HF é obtido a partir da fluorita, CaF2, segundo a reação equacionada a seguir. Então, ele me deu uma reação equacionada de CaF2 mais H2SO4, dando CaSO4 mais 2HF. E aí, o que nós vamos ter? Ele deu as massas molares, que a gente vai utilizar para a massa atômica. E aí, o que ele tem? A massa de HF, então ele quer saber a massa de HF, que seria em gramas, obtidos a partir de 500 gramas de fluorita, que possui o quê? 78% de pureza. Então, isso aqui que tem que ser o cuidado. O resto vai ser o quê? A mesma coisa, Se nós olharmos aqui,
qual seria o valor da massa pura que a gente vai utilizar? A massa pura, ó, que é o que a gente vai utilizar, ó, é a massa que ele deu, 500 gramas, vezes a porcentagem, 0,78. Multiplicando aqui, ó, 500 vezes 0,78, isso daqui daria 340 gramas de CAF. Então, ó, dos 500 gramas, reagem apenas 340 gramas de CaF2. Os outros 160 são impurezas que não reagem. Tranquilo? Aí o que nós vamos fazer? Agora é só fazer a estequiometria normalmente. Ó. Nós temos o quê? Ele me forneceu o CaF, ó. Então eu vou relacionar o CaF, o que ele forneceu, ó, com o que ele perguntou, que é o HF. Fazendo aqui, ó, quantos mols tem o CaF? Então eu tenho 1 mol de CaF e de HF, ó, 2 mols. É o coeficiente estequiométrico. Se não tiver nada, ó, sempre será 1. E aí eu venho aqui, ó, eu tenho quanto de CaF2? Não são os 500 gramas, serão quantos? 340 gramas. Isso aqui daria quantos gramas de HF? Igualando as unidades, ó, vou ter que passar de mol para grama, ou seja, vou multiplicar pela massa molar. Passando de mol para grama, vou multiplicar pela massa molar. Fazendo a conta aqui, daria quanto? O Ca, a massa que a questão me deu, é 40. O flúor, a massa que a questão me deu foi 19. Sendo 19, 19 vezes 2, daria o quê? 38. Logo, a massa que ele me forneceu foi quanto? Se foi 38, somando aqui, 78. Então, aqui eu tenho 78 gramas. Já que o hidrogênio, 1 mais 19. Então, dariam quantos? 20. Agora é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, ó, lembrando, para facilitar a conta, o que nós podemos fazer? Para facilitar a conta, sempre tentar simplificar ou na vertical ou na horizontal. Nesse caso aqui, ó, eu posso dividir ambos aqui, ó, por 78. Ao dividir por 78, daria em torno de quanto aqui? Então, ó, aqui, desculpa, eu errei aqui em cima, né? Aqui não daria, aqui daria 390, tá? Então, ó, aqui daria também 390, ainda bem que eu olhei. Então, ficaria como aqui? Simplificando aqui, ó, daria 5. 1 e 5. Então, multiplicando o cruzado, ó, viram aqui que ao simplificar, ó, você sempre facilita a conta. Ó. Olha como é que ficou fácil. Ficou como aqui, ó, x igual a 5 vezes 2 vezes 20. Logo, ó, 40 vezes 5, 200 gramas seria a resposta. A alternativa é. Então, ó, cuidado que eu tinha errado aqui, ó, mas eu já consertei. Não é 340, é 390. Correto? Foi aqui? Tranquilo, né? Então, a única diferença se eu tiver pureza é essa parte aqui. Então, ó, vamos pegar aqui mais uma. Nesse caso aqui, ó, como nós iríamos fazer?
Então, ó, mais um caso aqui. A gente vai ler aqui a questão de pureza. E aí, o que que nós vamos ter, ó? Na queima de 10 quilos de carvão, então, carvão é o C. Então, ó, a massa de carvão é de 10 quilos. E aí, o que que nós vamos ter? A massa de carvão tem uma pureza de 80%. A pureza do carvão, certo? E aí, ele quer saber o quê? O número de moléculas de gás carbônico, de CO2, que serão produzidos. E aí ele me dá a reação, ó. Carbono mais O2 dando CO2. Então, como nós iríamos fazer aqui? Simples, ó. Outra parte fácil, ó. Primeiro, como aqui pediu quantidade de moléculas, eu não posso trabalhar com quilos, eu tenho que ir para grama. Eu só mantenho as unidades de quilo, toneladas, se elas forem o quê? Iguais. Então, como aqui é quantidade e aqui são quilos, eu vou ter que passar para grama. Então, ó, isso daqui daria o quê? 10.000 gramas. Só que eu utilizo a massa pura para minha reação. Se ele disse que a pureza é de 80%, eu vou ter que multiplicar aqui por 0,8. Multiplicando aqui por 0,8, eu teria o quê? 8.000. Na verdade, aqui eu iria ter, ó, 8.000 gramas. Então, ó, dessa massa de carvão que eu tenho, os 10.000, apenas 8.000 serão o quê? Carbono. O resto seria o quê? As outras coisas seriam sujeiras do carvão, correto? Agora é só eu fazer o quê? Ó? Já está balanceado? Sim, ó, um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Agora é só eu relacionar eles. Se eu for fazer aqui, ó, eu iria fazer aqui o seguinte, ó, o carvão, né, ele me forneceu o C, eu vou relacionar ele com o CO2. Eu vejo, C, eu tenho quantos mols? 1 mol de carvão para 1 mol de CO2. Logo, o carvão, ele não me deu 8.000 gramas de carvão. Isso daqui, ó, equivale a quantas moléculas? Ele pediu quantidade de moléculas. Agora aqui, ó, tomar cuidado, ó. De mol para grama, multiplico pela massa molar. O do carbono é 12. Agora, de mol para quantidade de moléculas não é a massa molar, ó. 1 mol equivale a quantas moléculas? Pelo número de Avogadro, ó, 6 vezes 10 a 23. Correto? Agora eu iria fazer o quê? Multiplicar aqui. Então, ó, multiplicando aqui, ó, ficaria quanto? Para facilitar a minha conta, ó, posso simplificar, ó, o 12 pelo 6. Daria 1 e 2. E aqui, ó, o 2 também é múltiplo de 8. Mas aqui, para não confundir vocês, ó, ficaria quanto? 2x igual a 8.000 vezes 10 a 23. X igual a 8.000 dividido por 2, 4.000 vezes 10 a 23. Agora, ó, colocando em notação científica, ó, vou andar com a casa, ó, 1, 2, 3 vezes. Se eu andei para a esquerda 3 vezes, aqui vai ter que somar 3 vezes. Então, isso aqui ficaria o quê?
4,0 vezes 10 a 26 moléculas. Correto? Facinho, né? Tranquilo. Então, ó, a única diferença aqui seria o quê? A pureza que eu faço no começo. Seria a alternativa C. Conseguiram pegar aqui? Fácil, né? Então, comente com o seu nome, assista a próxima aula e curta esse vídeo.